O Lula apareceu dizendo que não tem vergonha de ser chamado de comunista. Tá aí o take pra você assistir. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista, mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende, isso nos orgulha, muitas vezes. E muitas vezes nós sabemos que merecemos esse ataque. Tenho dois comentários sobre isso, um bem curto e outro um pouco maior. O primeiro é, cadê o pessoal que chamava a gente de maluco quando a gente falava sobre a ameaça comunista no Brasil? Vi muito influencer falando que o comunismo não existe mais e que a gente ficava endoidando, esse medo do comunismo, ó o fantasma do comunismo. E a gente tem o presidente do país falando com muito orgulho que é comunista e que gosta do comunismo e que não tem problema ser chamado de comunista. Vocês tratavam a gente como se a gente fosse doido, mas a gente tá só vendo o fato, meu gente. O presidente do país acredita que tudo bem ser comunista e beleza. Em segundo lugar, eu quero explicar porque é que o Lula deveria ter vergonha sim de ser chamado de comunista. O local onde eu critiquei mais os ideais comunistas, se você quiser saber, tá no meu livro Idolatria Política, Como Governos se Tornam Deuses. Tá em pré-venda e o livro inteiro é uma discussão sobre os ideais políticos de esquerda e como eles se tornam uma religião que toma a nossa vida e a nossa existência. Falo muito sobre comunismo lá. Queria dar uma cópia pro Lula pra mostrar pra ele porque é que ele não deveria ter muito orgulho dos ideais comunistas e de se dizer comunista. Mas se você quiser saber mais sobre isso, o livro tá em pré-venda, você recebe ele mais barato e com uma série de benefícios extras se você for no link aqui embaixo para garantir a sua cópia. É um material amplo, sério, acadêmico, lida com fontes primárias de autores do comunismo e do socialismo revolucionário, e é de lá que eu vou tirar as informações que eu vou trazer pro vídeo de hoje. Deixa eu começar a explicar a partir de uma pergunta muito simples. O que é que de bom o comunismo já gerou pro mundo? Me diga uma única coisa boa que o comunismo gerou pra humanidade. Aqui eu não falo comunismo, né? Todo mundo que é de esquerda vira comunista na cabeça do pessoal, né? Comunista, esses comunistas, Eu tô falando de comunismo mesmo, como ideologia. O que de bom o comunismo já gerou pro mundo? O que esses comunistas de podcast não querem que você saiba? Esse pessoal de Soberana TV, pessoal que vai em podcast pra defender comunismo e tudo mais, o que eles não querem que você saiba? Esses comunistas que quer pegar em arma pra matar o pessoal, mas tem burnout de fazer vídeo. O problema não é comunista ter burnout. Burnout qualquer pessoa pode ter. O problema é o cara querer assassinar pessoas, pegar em armas pra matar gente na rua, e ficar chorando de fazer burnout. Quem tem burnout é nós que é ser humano normal, que quer só viver uma vida tranquila e pacífica e acaba sofrendo. E sabe, ninguém quer ser guerrilheiro assassino. Se você quer ser um guerrilheiro assassino, aí o pessoal vai zoar da sua cara mesmo. Não tem pra onde ir, mas voltando. Eles querem esconder de você que estudar a história das revoluções é estudar a história do genocídio. Enquanto o comunismo engana o pobre com a esperança de um paraíso terrestre, ele entrega apenas martírio e sacrifício. Todas as grandes contagens de mortos pelas ideologias revolucionárias, e olha que tem muita gente fazendo isso, você tem Stephanie Courtois, você tem Benjamin Valentino, Matthew White, Stephen Rosefield, Julia Strauss, Stephen Cotin, mesmo instituições como Victims of Communism Memorial Foundation, você tem um monte de gente. Todos colocam os assassinatos em nome do ideal comunista como a maior injúria à dignidade humana já registrado na história. As dificuldades na análise dos dados e as possibilidades metodológicas de contagem acabam gerando a ampla diferença entre mínimos e máximos. Você conta gente que morreu por feminicídio e outros tipos de catástrofe, vai ter contas aí diferentes. Mas sabemos que a conta chega a pelo menos 80 milhões de pessoas, outros chegam a 200 milhões de pessoas assassinadas debaixo de regimes comunistas. É um número tão escandaloso que causa confusão. Como tantos milhões de indivíduos puderam ser assassinados em nome da instauração do que eles chamavam de paz perpétua? A violência em qualquer tipo de regime político. Há abusos contra a vida humana, à direita e à esquerda. Mas absolutamente nenhum ideal causou tanto morticínio na história do mundo. E claro, existe um esforço duplo por parte de comunistas modernos de lidar com esse número escandaloso. Primeiro, tentam negar esse número, e para isso argumentam que as contagens incluem nazistas, que os autores das pesquisas não eram realmente idôneos e tudo mais. Ainda que se assuma cada um dos argumentos comunistas mais comuns, o máximo que se pode assumir é que o nazismo pode ter sido um pouco pior que o comunismo, considerando o número de assassinatos por ano de regime. Os números, no entanto, continuariam no mínimo nas dezenas de milhares. Em segundo lugar, alegam que outros regimes e outras ideologias mataram tanto ou mais do que o próprio comunismo. Você pensa em um monte de página na internet que atribuem literalmente bilhões de mortes na conta de quem? Do
capitalismo. O problema dessa comparação é que ninguém está sendo assassinado diretamente pela implementação de um sistema político de economia aberta, ou sendo diretamente assassinado pela manutenção desse tipo de sistema. Para vender e comprar, empregadores não colocam seus concorrentes em guilhotinas, em pilotões de fuzilamento ou o que quer que seja. Para uma economia permanecer aberta, não há qualquer necessidade de morticínio em massa. Essas mortes pelo capitalismo são abstrações ideológicas que só existem na retórica. Não subsiste a ideia de que pessoas podem sofrer debaixo de um sistema econômico ser a mesma coisa de pessoas sendo literalmente assassinadas com fuzil pelos representantes do Estado a fim de manter a revolução. Mas Iago, tudo bem, mas isso tudo é a deturpação dos ideais comunistas e marxistas, não houve comunismo real. Se isso for verdade, quantos milhões de mortos a mais vocês precisam para parar de tentar? Se o comunismo que se estabeleceu no mundo não é verdadeiro, o que é que falta para vocês assumirem o fato de que toda tentativa de implementação foi violenta? Será que de fato não existe um caminho de violência que acaba tomando conta de todo o esforço de implementação do comunismo? Vale a pena mais milhões de mortos em nome da implementação disso? Porém, a violência revolucionária não é uma deturpação do ideal comunista. É a simples e clara aplicação dos ideais marxistas. Nada de deturpação. Veja, o próprio Karl Marx, citando a romancista francesa George Sand, diz que a última palavra da ciência social será sempre o combate ou a morte. A luta sanguinária ou o nada. É assim que a questão está irresistivelmente posta. Num pequeno editorial que ele escreveu no jornal que era editor-chefe em maio de 1849, Marx disse sem nenhum constrangimento que só há uma maneira pela qual as agonias mortíferas da velha sociedade e as dores sangrentas do nascimento da nova sociedade podem ser encurtadas, simplificadas e concentradas. E essa maneira é o terrorismo revolucionário. Apenas um ano depois, Marx e Engels discursaram em Londres que, longe de se opor aos chamados excessos, exemplos de vingança popular contra indivíduos odiados ou contra edifícios públicos, o partido não deve apenas tolerar essas ações, mas deve até mesmo orientá-las. Em outro lugar, eles escreveram: para um revolucionário é justo qualquer meio que leva ao fim, tanto o violento como o aparentemente pacífico. Eles encerram o Manifesto Comunista com a terrível ameaça que eu leio aqui pra você. Os comunistas se recusam a dissimular suas opiniões e seus fins. Proclamam que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social existente. Que as classes dominantes tremam a ideia de uma revolução comunista. Nela, os proletários nada têm a perder a não ser os seus grilhões. Tem um mundo a ganhar. Proletários de todos os países unidos. Diz pra mim, isso não parece absolutamente violento pra você? É um tipo de ideia da qual vale a pena se orgulhar? É o tipo de ideia que você deveria ter vergonha de assumir. E essas ideias foram seguidas por vários outros marxistas ligados a Engels e a Marx. O Heinrich Heine, influente poeta marxista ligado a Marx e Engels, escreveu em um tom de gracejo o seu ideal de vida. Ele disse: eu sou o ser mais pacífico possível. Meus desejos são uma modesta choupana com cobertura de palha, mas possuindo uma boa cama, boa mesa, leite e manteiga bem frescos, com flores nas janelas, diante da porta, algumas belas árvores, e se Deus misericordioso quiser me deixar realmente feliz e me conceda ver uns 6 ou 7, mais ou menos, dos meus inimigos enforcados nessas árvores. Com o coração comovido, perdoarei, antes de morrerem, todas as ofensas que me fizeram em vida. Pois é claro, os inimigos devem ser perdoados, não antes, porém, de estarem enforcados. O ensaísta marxista Franz Fanon, semelhantemente, em seu famoso artigo Da Violência, defende que os movimentos revolucionários descolonizadores devem desejar, através de todos os seus poros, granadas incendiárias e facas ensanguentadas, como única forma de concretização da promessa bíblica de que os últimos devem ser os primeiros. Para ele, isso só poderia ocorrer, abre aspas, em consequência de um combate decisivo e mortal. Para a revolução, vai dizer o autor francês, deve-se pregar todos os meios, inclusive a violência, evidentemente. Por isso, o colonizado que resolve cumprir este programa revolucionário, deve estar preparado sempre para a violência. Desde o seu nascimento, percebe claramente que este mundo estreito, semeado de interdições, não pode ser reformulado, senão pela violência absoluta. Pessoal, o que o marxismo propõe para os contra-revolucionários é muito pior que o terrível tratamento dado pelos regimes militares aos comunistas no Brasil. Ao descobrir a existência de campos de concentração na União Soviética, o famoso filósofo francês Jean-Paul Sartre, que já tinha dito em outro momento que era necessário que os camponeses lançassem a burguesia ao mar, considerou
que, contra todas as possibilidades, continuamos a acreditar no comunismo com esse privilégio exorbitante: julgá-lo por suas intenções e não por seus atos sozinhos. Ele escreve um prefácio para o livro Os Condenados à Terra, em setembro de 1961, dizendo que, através de uma violência irreprimível, o homem se recompõe como tal, pois o colonizado se cura da neurose colonial, passando o colono pelas armas. Assim, longe de considerarmos a guerra como o triunfo da barbárie, ele diz: emancipa o homem e liquida as trevas coloniais. Por isso, ao revolucionário é necessário permanecer aterrorizado ou tornar-se terrível, já que é preciso matar. Abater um europeu é matar 2 coelhos de uma só cajadada, já que morre o opressor e liberta-se o oprimido. E assim, em nome da liberdade política, é necessário unir-se ou deixar-se massacrar. Sartre está seguindo a escola marxista-leninista ao se expressar nesses termos. O próprio Lenin, na véspera da Grande Fome, falou sobre o confisco de cereais que condenaria à morte 5 milhões de pessoas, sendo 3 milhões de ucranianos, nas seguintes palavras: morram milhares, a revolução, o Estado serão salvos. Em 11 de agosto de 1988, Lenin ordenou a sua famosa Ordem de Enforcamento, dizendo que no mínimo 100 camponeses deveriam ser enforcados em um local público para que todos pudessem ver. Na obra Revolução Proletária e o renegado Kei Kautsky, ele escreveu que o regime implica uma condição desagradável para um renegado, de violência revolucionária de uma classe sobre a outra, pois a ditadura do proletariado tem a violência revolucionária como força fundamental. Ele chega a zombar desse tal de Kautsky por propor meios pacíficos de revolução, dizendo que quando Kautsky interpretou o conceito de ditadura revolucionária do proletariado de uma forma que excluía a violência revolucionária por parte dos revolucionários, ele bate o recorde mundial da deformação liberal de Marx. Ou seja, para Lenin, a deturpação de Marx é a paz, é a pacificação. Em 1994, quando entrevistado pelo Michael Ignatieff para a BBC, o Eric Hobsbawm, o famoso historiador marxista, chocou seu tempo a dizer que as mortes de milhões de cidadãos soviéticos sob o regime de Stalin teriam valido a pena e sido justificadas desde que uma sociedade genuinamente marxista tivesse resultado dessas mortes. O que justifica esse tipo de comportamento? Onde é que vem esse ideal de pessoas que não têm medo de ser identificados com isso? Uma vez que todo ser humano possui algum traço de moralidade, considerando normalmente errado matar ou torturar, é necessário alguma justificativa moral que desculpe a agressão da própria moralidade, justificando os ideais comunistas. O processo psicológico do morticínio político acaba sendo objeto de estudo por muita gente. O Francisco Ratzo, quando escreveu A Imaginação Totalitária, discutindo os perigos da política como esperança, que bebe também do clássico livro negro do comunismo, Crimes, Terror e Repressão, de Stéphane Courtois, e também o Purificar e Destruir, Usos Políticos dos Massacres e dos Genocídios, do Jacques Semelin, são autores que concordam que nós temos um cenário em que a revolução se torna a própria ética e a moral, que justifica absolutamente qualquer ato de morticínio. Os mártires perpetrados pelas agendas políticas foram as maiores violências que se pode conceber na história do mundo, e nos convoca a debates que vão muito além da esfera do simples político. Como nós podemos tratar alguém se dizer comunista como algo normal, quando o comunismo tem como seu fundamento a morte, o assassinato, a violência, a tortura e o expurgo? Veja, diante do que é absoluto, tudo vira relativo. Se a luta política não mais representa um esforço por avanço social, para simbolizar agora o próprio progresso absoluto da história, tudo que orbitar contra esse progresso deve ser relativizado em nome desse bem maior. E isso acaba incluindo a vida humana. Para Gerhard Koenen, os milhões de mortos e milhões de existências destruídas no período soviético não foram vítimas de desgraças externas, catástrofes naturais ou mesmo épocas de pestes, mas foram vítimas de uma tentativa consciente, empreendida por seres humanos, de remodelar de forma total a dada velha sociedade e de transferir os antigos habitantes a uma nova ordem social. Nisso, o terror político não foi um mero excesso dos revolucionários, mas apenas consequência lógica inevitável desse empreendimento inédito. Os revolucionários descobriram força moral para esse tipo de morticínio, encontrando no esforço ideológico uma causa sagrada, pela qual qualquer preocupação mínima em relação a toda aquela matança pareceria trivial. O Che Guevara, por exemplo, disse com clareza na Conferência das Nações Unidas em 1964: fuzilamentos? Sim, fuzilamos e continuaremos fuzilando sempre que necessário. Nossa luta é uma luta de morte. Segundo o projeto Verdade e Memória da Organização Arquivo Cuba, Che Guevara foi responsável por no mínimo 144 mortes, mas vários historiadores assumem que milhares de mortos
possuíram influência do guerrilheiro, tudo em nome da criação de um novo homem revolucionário. Sem esse absoluto sobre o qual descarregar a responsabilidade final dos crimes, os revolucionários não conseguiriam anestesiar as próprias almas para com o sofrimento do outro e evitar todo o peso das milhões de mortes em nome do avanço e do progresso. Se um dos componentes essenciais das religiões civis é a crença de que existem leis de desenvolvimento que garantem a vitória das forças do bem, após muitas lutas, estabelecendo a ordem final de justiça, então o sacrifício do indivíduo em nome do fluxo metafísico do progresso e do advento do que é perfeito está plenamente justificado. Uma vez dotados do destino histórico, os revolucionários acabam justificando a violência por uma leitura violenta da própria existência comum. Tudo passa a ser lido como violência a fim de normalizar o morticínio político. É no mínimo irresponsável, por exemplo, o modo como o Slavoj Žižek, talvez o maior marxista do mundo hoje, estabelece logo no início do seu livro Violência que não devemos restringir nosso envolvimento político ou religioso político quando este nos leva a violar normas morais elementares, cometendo assassinatos em massa, causando outras formas de sofrimento. Para ele, esse é um julgamento apenas posterior. Isso importa menos do que a estrutura lógica da ideia política. Ele justifica isso usando as teses de Walter Benjamin, basicamente dizendo que tudo é violência, da existência do governo civil, as trocas econômicas capitalistas. Se tudo é violência, a violência comunista não pode ser tratada como algo tão sério assim. Para o filósofo marxista, o assalto a banco é menos violento que a fundação de um banco. Violências simbólicas, hipotéticas, subjetivas, acabam se tornando para ele mais graves do que o assassinato a sangue frio, o terrorismo vermelho e a morte física de muita gente. Para ele, como um bom marxista, a simples vida pacífica de um herdeiro é mais violenta que qualquer crime violento. Ele chega a dizer, em sua defesa da violência, que para evitar qualquer interpretação distorcida, quero deixar claro que considero totalmente justificada a decisão de expulsar os intelectuais bolcheviques. Ou seja, se a existência do rico é violenta por si só, mesmo que seja uma riqueza fruto de trabalho honesto e justo, qualquer ato de morticínio contra classes selecionadas acaba justificado. Qualquer morticínio torna-se justo caso a vítima seja vilã de crimes que só existem na ideologia. Você pode argumentar que há violência em qualquer coisa para poder matar qualquer um de acordo com os ideais que se estabelecem ali. Isso é comunismo no seu núcleo, nos seus autores principais, nos seus maiores representantes na história e no mundo hoje, nos seus principais implementadores. Como alguém não tem vergonha de ser identificado com o comunismo hoje em dia. Como alguém pode amar esse ideal, tratar esse ideal como um ideal possível, até mesmo como um ideal cristão. Lula deveria ter vergonha de se identificar desse jeito. Foi o teórico francês do sindicalismo revolucionário Georges Sorel, em suas reflexões sobre a violência, que estabeleceu um tipo espiritual de violência, ao dizer que tudo pode ser salvo pela violência. Para ele, a cisão entre as classes precisava se manter através de um estado constante de violência revolucionária, em que a violência proletária, exercida como uma manifestação pura e simples do sentimento de luta de classes, aparece assim como algo belo e histórico. Quando Lenin se opõe à moral que ele chama de burguesa e cristã, ele propõe uma nova ética revolucionária. Dizemos que a nossa moralidade está por completo subordinada aos interesses da luta de classes do proletariado e que a ética revolucionária tem por ponto de partida os interesses da luta de classes do proletariado. Em seguida ele questiona, ora bem, em que consiste essa luta de classes? E já responde, em derrubar o Tsar, em derrubar os capitalistas, em aniquilar a classe capitalista. Isso significa que toda forma de interpretar o bem e o mal está sujeita aos interesses políticos revolucionários, e um logro de metaética política. Ter a ética subserviente ao assassinato da classe capitalista é um raciocínio quase circular, em que a necessidade política do assassinato justifica a moralidade do próprio assassinato. O próprio Lenin considerou o terror uma virtude necessária, aceitando o termo jacobino sobre os seus bolcheviques, o que é coerente com as origens jacobinas da violência política moderna, oriunda da Revolução Francesa, como a gente falou no documentário que a gente fez aqui no canal direto da França, você pode dar uma conferida lá. Dessa forma de ver as coisas, o bom e o justo são simplesmente parte de um processo político. Ser bom ou ser justo não importa mais, o que importa é o estabelecimento da revolução. Por isso que Che Guevara pôde falar tranquilamente numa carta para Carlos Quinjano que os dirigentes da revolução deveriam se distanciar de seus filhos, suas mulheres e amigos, para viver apenas pela revolução. Não há vida fora dela, ele diz. Porque no fim das contas, todos devem pagar uma cota de sacrifício diante de um mundo que não vale mais, senão debaixo do estabelecimento violento do próprio ideal. No mesmo texto, defendendo que os socialistas são mais livres e plenos, conclama: nossa liberdade e sua sustentação cotidiana têm a cor do sangue e estão repletas de sacrifício. Nosso sacrifício é consciente, uma cota para pagar pela liberdade que construímos. E após invocar um Ave Maria Puríssima, conclui: pátria ou morte. Você tem orgulho disso? Tá certo o Lula ter orgulho disso? Diante disso eu pergunto, faz sentido, pleno século XXI, tendo o conhecimento que temos sobre a história das revoluções, alguém ainda se dizer comunista e não ter vergonha disso? O comunismo é um movimento na sua origem violento, criminoso, assassino. Não deveria ser normal alguém se dizer comunista como uma coisa boa em qualquer democracia ocidental que seja minimamente civilizada. Teve gente que votou no Lula acreditando que estava salvando a democracia. Como é que você salva a democracia? Colocando no poder alguém que se orgulha de ser de um movimento que mata, que assassina a sangue frio para tentar acabar
com a democracia. Se você quiser saber mais sobre isso, o Idolatria Política, como governos se tornam deuses, possui um capítulo inteiro apenas para explicar o processo de violência política, que eu acho que seria uma leitura importante. Lida com fontes primárias do marxismo, e eu acho que seria uma fonte importante de leitura para você. O livro ainda tá em pré-venda, então você consegue pegar ele mais barato se você for no link aqui na descrição e receber ainda alguns benefícios atrelados a ele. Esse é o Doutor de Teologia, a gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã, mas às vezes a gente tem vídeo em outros dias. Então assina as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.